boa tarde a todos. Caramba, grande discurso aqui que a gente ouviu, mas hoje eu venho comentar um pouco, e pedir esclarecimentos também para algumas pessoas. Eu fico triste que aqui, bem quando eu vou discursar, a vereadora do PCdoB saiu. Eu queria muito poder fazer um debate com ela aqui, mas já estou acostumado. Volta e meia, quando a gente vem discutir aqui, alguns vereadores saem do plenário. Deve ser coincidência, mas enfim. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre, acho que o tema central do Brasil, que nos últimos dias foi muito debatido, muito discutido, só que foi saindo de evidência. Talvez com algumas cortinas de fumaça por parte da mídia, mas eu acho importante a gente falar. O roubo do INSS. Um dos maiores esquemas de corrupção da história do nosso país. Feito no governo do PT. Só que eu já vim aqui nessa casa para falar sobre isso. Milhares, se não milhões, de aposentados idosos que foram impactados com isso. Importante dizer, na sua maior parte, idosos que moram onde? No Norte e no Nordeste. Ou seja, os mais necessitados. Mas, infelizmente, tem pouca gente falando sobre isso, pelo menos aqui. Aí, quando a gente vai discutir sobre INSS, as pessoas têm a cara de pau, presidente, de falar, não, esse rombo que foi deflagrado no governo Lula é culpa do Bolsonaro. Foi lá em 2019. Deve ser por isso que ninguém da base do governo Lula, ou quase ninguém, assinou a CPI do INSS. E eu venho aqui, ontem eu fui atrás dos dados, para não poder falar algumas fake news, algumas mentiras, como algumas pessoas falam aqui na tribuna. A bancada do PT na Câmara tem 68 deputados. Chutem! Quantos assinaram a CPI do INSS para investigarmos, como eles gostam de falar, que a culpa é do Bolsonaro? Adivinhem. Tem um chute, presidente? 0 deputados federais assinaram a CPI. E agora aqui, como eu sou uma pessoa democrática, eu vou abrir o diálogo. Se algum vereador desse partido aqui do PT quiser falar em nome do partido para se justificar, por que será que nenhum deputado assinou a CPI, que nós falamos que é do Bolsonaro a culpa? O microfone da parte está aberto. Será que alguém vai falar? Eu vou dar aqui 30 segundos, presidente, para ver se alguém vem. Pronto, ela está vindo ali. Para poder justificar. Ninguém vai justificar, não. Para poder justificar. Porque nenhum deputado federal do PT assinou a CPI do INSS. Eu vou conceder a parte para a Fred e depois já para a vereadora do PT. Meu amigo vereador, líder do partido PL, Medina, é um absurdo. É um absurdo que aconteceu no Brasil. A gente não está falando de milhares, a gente não está falando de milhões, a gente está falando de bilhões de reais que foram furtados daquelas pessoas que mais precisam. Aquelas pessoas que 10, 15, 20 reais faz falta no final do mês para comprar um pão, para comprar um feijão. E a gente não vê sequer uma pessoa, um político da oposição, da esquerda, se levantar e se posicionar, e apontar e cobrar ao poder público para que essas pessoas que fizeram isso sejam punidas. E é muito triste isso, porque são aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que não têm, muitas vezes não têm conhecimento, aquelas pessoas muitas vezes que não têm uma internet para quem eu vou pedir ajuda? Mas infelizmente esse resultado foi retirado automaticamente dessas pessoas e não é brincadeira, é algo muito, mas muito sério. E outra coisa, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar essa conta? Porque o próprio presidente, esse que está aí, que não me representa, ele falou que o governo vai pagar. E da onde vem esse dinheiro? Não vem dele. Então, esse dinheiro vai ter que vir do próprio governo. Então, essa fortuna
que o governo atual está querendo tirar, primeiramente ele tinha que procurar de onde está esse dinheiro para que fosse devolvido para essas pessoas. Mas essa é a realidade do nosso Brasil. É essa minoria que saqueia pela segunda vez na história do Brasil, deixa marcado nos anais, na história do nosso país, esse grande rombo, e está deixando aí exemplo, mais uma vez, negativo. Isso é muito triste. Infelizmente, a direita, aquelas pessoas do bem, tem que realmente reverberar cada vez mais. Isso não pode ficar à tona. A gente aqui é uma Câmara dos Vereadores aqui da capital pernambucana, aqui no Recife, mas a gente não pode ficar calado, porque atinge diretamente as pessoas que moram aqui no Recife. Então, é um absurdo isso que aconteceu, e a gente não vai ficar calado até que todos que participaram desse roubo, desse grande roubo, né, possam ser punidos, culpados e ser presos por tudo isso que aconteceu. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo a vossa parte e já passo a parte para a vereadora. Obrigada, vereador, pela parte. Lula salvou o INSS de uma fraude que iniciou em 2019 no governo Bolsonaro. A fraude foi iniciada no governo Bolsonaro e instituições como a ABMEC e a Conafer foram as campeões no rombo ao INSS. E quando foi que elas se constituíram? No governo Bolsonaro. A Conafer, por exemplo, saiu do número de 3, vereador, 3 associados para 600 mil associados no governo Bolsonaro. E por quê? Porque foi favorecimento para fraude. E por que houve o favorecimento para fraude? Porque o governo Bolsonaro dispensou a verificação individual para a possibilidade de recolhimento de assinaturas e convênios. Isso foi dispensado no governo Bolsonaro. Então, saiu a Conafer de 3 associados para 600 mil. A ABMEC do Careca do INSS, que, inclusive, fez doação para o ministro da Previdência, doação em campanha eleitoral para o ministro da Previdência de Bolsonaro, a ABMEC do Careca do INSS, teve 7.500 reclamações, e nenhuma delas foi investigada. Quando o presidente Bolsonaro ficou sabendo das fraudes no INSS, ele disse, em entrevista à imprensa, que sempre tinha havido fraudes no INSS e sempre haveria. Essa foi a frase do presidente Bolsonaro, que sempre houve fraudes no INSS e sempre haveria. E isso ele usou como desculpa para não investigar. A CPI deveria ter começado no governo Bolsonaro, quando o PROCON de São Paulo alertou o presidente Bolsonaro que haviam 16 mil reclamações. 16 mil reclamações de fraude no INSS. E o governo Bolsonaro fez o quê? Nada. Foi necessário acabar o governo Bolsonaro, iniciar o governo Lula, para que no governo Lula se pudesse finalmente começar as investigações, porque foi graças à CGU e à Polícia Federal, que era ameaçada no governo Bolsonaro e tinha sua autonomia retirada, de acordo com a fala do ministro Moro. A Polícia Federal tinha sua autonomia retirada, voltou a ter autonomia para investigação no governo Lula, assim como a Controladoria Geral da União. Foram elas, graças à ordem firme do presidente Lula, que voltaram a investigar as fraudes e puderam desbaratar um esquema de fraude e corrupção iniciado no governo Bolsonaro. Essa é a verdade. O PT gosta tanto de investigar o INSS que está fazendo campanha contra a CPI, que é o quê? Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o INSS. Vereadora, é vergonhoso até para Vossa Excelência. Mas vamos lá. O Lula salvou o INSS. Também tem o PCdoB, que não assinou. Alguns do PSB assinaram, o resto não assinou. O PSOL também não assinou. Vereadora, de novo aqui, eu falei há 2 semanas. Era o irmão do Bolsonaro ou era o irmão do Lula beneficiado
nesse esquema todo do INSS. Será que coincidência o PT não queria assinar? Mas tem mais, obviamente que tem mais, não para por aí. O irmão de qual deputado era presidente ou secretário de finanças do CONTAG? Alguém sabe aqui? O deputado do PT. Eita! Pernambucano, inclusive. É, ele mesmo. Caramba, será que é por isso que o PT não quer assinar a CPI para investigar isso? Será que é porque eles estão com a mão nesse esquema todo? Aí, vem aqui a vereadora do PT e fala que começou no governo Bolsonaro. Então vamos investigar, vereadora. Fale com seu partido para investigar esse roubo. Mas calma, tem mais coisa aqui. MP, medida provisória 871, lei que combate as fraudes previdenciárias, sancionada por quem? Presidente Bolsonaro em 2019. Olha esse post aqui de quem? Do PT no Senado, dia 5 de junho de 2019. O PT votou contra a MP 871, por entender que não é preciso retirar direitos e prejudicar gravemente pobres para combater fraudes. Desde o início, vereadora, 2019, o seu partido foi contra o combate à fraude do INSS. Mas claro que não vai parar por aí. O INSS retirou a obrigatoriedade da biometria. Para quem? Vamos lá? Ou a senhora também tem memória curta, vereadora? Vamos lá, é fácil de entender aqui. Para o sindicato de quem? Do irmão do Lula. Então, assim, fica evidente... Presidente, você está falando na minha fala, presidente. Obrigado. Eu sei que é difícil se conter, vereadora, quando a gente está do lado da mentira. Eu sei que fica muito ânimo exaltado, mas tem que se acostumar, a senhora é do PT. Fica evidente, primeiro, além de não saber reconhecer os fatos, depois da bomba estourar, querem recriar os fatos. Eu acho que eles seguem muito o ditado, presidente, de um dos idealistas, ídolos dessa turminha comunista, esquerdista do PT. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Ou seja, vamos aqui roubar o INSS, roubar o dinheiro de aposentados do Norte e do Nordeste. E depois a gente fala que é culpa do Bolsonaro. Só que eu acho que esqueceram de combinar o quão cômico fica. Acuse e fale que é Bolsonaro, mas quando é para assinar uma investigação, vota contra. Como assim? Como assim? Vocês são desconectados da realidade. Você não sabe o quão cômico isso fica. O quão cômico isso fica. Eu perguntei aqui para a vereadora do PT, gostaria de ter perguntado para a vereadora do PCdoB, mas como eu falei no início, quando eu vim subir para a tribuna aqui, ela saiu. Talvez seja por isso. Talvez ela tenha mais vergonha do que outros vereadores de tentar justificar o injustificável. Mas, de novo, é hat-trick para o governo Lula. Petrolão, mensalão e agora aposentão. Obrigado, vereador. São 3 mandatos, 3 roubos, 3 esquemas, fora os outros que a gente conhece muito bem. Enfim, infelizmente, estamos vivendo mais um governo do Lula, mais um governo do PT, e quem te vê, vamos lá, nível da Selic, maior do que na época do governo Dilma. O dólar nas alturas. E o que aconteceu depois do governo? Alguém lembra? A maior crise da história do Brasil. Então, se a gente seguir por esse caminho, a gente já sabe o que vai acontecer. Outra crise histórica no nosso país, que tem um culpado com nome e sobrenome. Partido dos Trabalhadores. Porque lá na frente, talvez eles tentem recriar a história também, né? Não. A crise de 2025, 2026 foi culpa do presidente Bolsonaro, talvez. Então, para que fique evidente aqui, quem é contra a investigação do rombo do INSS, talvez, de novo, sem acusar, talvez tenha participação nessa história. Para ficar bem claro aqui, presidente. Muito obrigado.